Nosso estudo de hoje é a lição 134 do livro Palavras da Vida Eterna, Pão. Eu sou o pão da vida. Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos em todos os tempos se ufanam dos pratos nacionais. As mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas. Condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular, ainda mesmo quando varia nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada e que, depois de submetido ao calor do forno, se transforma em fator de sustento mundial. Sempre o mesmo na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche. E se lançada a formação de acepip que o absorva, naturalmente desaparece. Pão é invariavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da desonja, insuflando-te vaidade, não te deis a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situe acima dos outros. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. A gente fica impressionado com a capacidade do Emmanuel de estar dentro dos assuntos que parecem ser mais simples, ele está extraindo elementos de conteúdo moral preciosíssimo para a nossa análise. Porque quando a gente ouve falar, né, que Jesus diz que ele é o pão da vida, o pão, para a gente, simplesmente significa alimento. E a gente até faz a questão de lembrar que não é nem só o pão físico, mas principalmente o pão espiritual, que quando a gente vai estudar a passagem da multiplicação dos pães, estudiosos eles concordam que, na verdade, essa multiplicação ela não é impossível de acontecer. Não é impossível de acontecer porque há pouco tempo na Índia, Sai Baba dava demonstrações de materializações, de multiplicação de alimento. Ela não é impossível. Mas deixa ele também bem claro que, na verdade, as pessoas ficavam saciadas de ouvir o mestre do magnetismo suave que envolvia todos, né? E que isso é bastante interessante, até porque a gente sabe que quando a gente está muito envolvido com alguma coisa, eu me lembro até do grande físico nuclear, o Albert Einstein, que os alunos dele contavam que ele estava indo da esquerda para a direita e era parado por um determinado aluno. E o aluno tirava uma dúvida, fazia uma pergunta qualquer para ele, quando terminava de responder, ele virava para o aluno e falava: quando você me encontrou, eu estava indo para a esquerda ou para a direita? Quando o aluno falava, ele: então não almocei ainda. Ele nem lembrava que ele tinha almoçado ou não, ele estava tão envolvido e tão absorvido pelas questões que eram trazidas pelos alunos, que isso acontece mesmo, a gente fica em êxtase. E no estudo dessa passagem da multiplicação dos pães, é isso que a gente observa lá no texto. Quem estava ouvindo estava em êxtase também. Mas o Emmanuel vem superar, porque ele vem dizer para a gente: o pão é o alimento mais simples de todos. Ele é feito de farinha amassada, que leva fermento e que vai ao fogo. Pode até ter outras fórmulas, outras maneiras, mas na verdade o pão é o alimento mais simples que a gente conhece. A gente lembra até que o pão para aquela região é o que a gente chama aqui de pão árabe hoje, aquele pão mais simples ainda, aquele fino, né, que você consegue cortar assim, com a mão, redondo normalmente, você consegue puxar com a mão e cortar no meio, como se corta uma hóstia dentro da Igreja Católica, por exemplo. Que esse pão que a gente come hoje aqui, né, ele é o pão francês, mas também ele tem uma fórmula também que é muito simples também. E o que ele vem dizendo para a gente? Ele vem dizendo que a gente, a cada dia que passa, a gente vem se alimentando melhor, vem experimentando novos temperos, mas depois também sente as consequências desses temperos.
Ele vem dizer para a gente, ó, quando sente o tempero, a gente tem que fazer as dietas necessárias para voltar simplesmente para o pão, para aquele alimento que é mais simples e que não vai fazer tão mal assim para a gente. Hoje tem gente até abandonando o pão por conta do carboidrato para indo para as frutas, procurando ter uma alimentação puramente flugoral. Mas tanto o pão como as frutas também não têm ainda a participação da carne animal. Mas a questão é de pegar o símbolo do que está acontecendo. Jesus é o pão, é o alimento mais simples que tem e também ele é um alimento completo. É um alimento completo porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Quando a gente lê isso a primeira vez, a gente tem até vamos botar assim, parece uma prepotência. É porque a gente vai ouvir isso do Cristo, que a gente já tem um conhecimento da sua história e tem todo uma mística de autoridade através do nome do Cristo. Falo mística de autoridade porque, na verdade, quando ele esteve aqui com a gente, ele não foi autoridade nenhuma. Ele foi o maior revolucionário de todos os tempos, mas ele não tinha uma pedra onde encostar a cabeça, não tinha patrimônio, e foi o maior exemplo de amor, o guia e modelo da história da humanidade. A autoridade ele não foi, mas a gente cria essa mística toda, a gente respeita essa frase, mas hoje se qualquer pessoa que a gente conhecer falar assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, você vai olhar para a pessoa e falar, meu Deus, essa pessoa está obsidiada, né? Mas quem estava falando é o Cristo, e depois ele explica. Quando eu falo, eu sou o caminho, quem pratica o que eu estou trazendo como boa nova, né, como diz lá no poço para samaritano, está bebendo da água que vai matar sua sede para sempre, vai trazer a felicidade eterna, vai fazer você sair desse círculo de mundos materiais, adentrar na vida espiritual, onde ainda tem muita coisa para a gente fazer mesmo. Mas enquanto a gente estiver longe dele, longe desse alimento mais simples, a gente fica buscando alimentos complicados. E para entender isso é até interessante, eu gosto sempre de trazer esses exemplos, porque a gente gosta muito de estudar as obras de André Luiz. E nas obras de André Luiz, volta e meia, o espírito André Luiz, ele vai fazer algum trabalho. Antes de fazer o trabalho, é claro, tem sempre a parte teórica, orientações. E volta e meia aparecem espíritos superiores para se comunicar, né, com eles, dando orientação. E quando vem o espírito superior, a gente parece que está no meio da leitura, a gente para tudo e fala, vamos prestar atenção, vamos procurar absorver o máximo que eles puderem, né? Aí é feita uma pergunta, e normalmente aquelas perguntas longas, esperando que ele vá falar também de maneira longa, e de repente ele simplesmente pega assim um papiro e lê um versículo bíblico e depois tece um comentário só sobre aquele versículo bíblico, pequenininho, bem sucinto, bem resumido, bem objetivo. E a gente fica assim, meu Deus, e a gente precisa o tempo todo estar lendo o mesmo tema de várias maneiras diferentes, né, porque a gente já leu e ainda não aprendeu. A lição sabemos de qual, só nos resta aprender, já dizia o Beto Guedes lá do Clube da Esquina. A gente aí precisa de novos textos para estar falando a mesma coisa. Eles vêm com uma capacidade de síntese. Né? Jesus trouxe o pão, olha, a coisa mais simples, e é o alimento mais básico de todo, que está em todos os pratos do mundo todo. Por isso que ele se compara com pão. Em todo lugar do planeta pode ser a maneira diferente, mas ele até explica aqui, né? Ó, se colocar alguma coisa dentro, deixa de ser pão, pode ser sanduíche. Se você quiser, por exemplo, fazer um pudim de pão, deixou de ser pão, vai ser pudim. Mas o pão mesmo está aqui no Evangelho, está aqui na mensagem do Cristo, essa mensagem de amor que é revolucionária, está aqui na mensagem, né, o amor, ele, olha, tem sacrifício, você tem que aprender a amar o inimigo, tem que aprender a perdoar, tem que aprender a dar a outra face o tempo todo. E são ensinamentos bem simples, porque no final das contas, Jesus falava que o jugo é leve, o fardo é bem simples também. Qual é o jugo dele? O jugo, na verdade, é aprender a amar o próximo como a si mesmo, ter respeito por todas as pessoas do planeta, do universo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.